Amém. Semana passada, eu comecei a falar um assunto sobre viver a vontade de Deus. Este é o nosso lema para 2021, é buscar viver a vontade de Deus. Então, hoje eu vou falar, ainda dentro dessa série de mensagens sobre viver a vontade de Deus. Geralmente eu não prego o mês inteiro, mas na escala o mês inteiro ficou para mim, de janeiro. Então, vocês vão me suportar. Amém, né? Ninguém diz amém, só olha assim, baixa a cabeça. Será que eu... E com todo mundo de máscara, você não dá para entender a reação do povo, né? Eu fico olhando as pessoas aqui, eu fico achando que é outra pessoa, assim. Eu olhei para a Ana Paula, achei ela parecida com a menina Chris Franklin, que vende o curso de marketing digital. Eu fiquei, meu Deus, será que é aquela mulher que está aqui no culto? É tão estranho a pessoa de máscara, você pensa que é outra pessoa, né? Dizem que as paixões, depois da Covid, o pessoal vai se arrepender, né? Que vão tirar as máscaras, né? E você vai descobrir quem são as pessoas. Mas, olha, é uma onda, viu? Todo mundo de máscara, você não sabe quem é quem, você não identifica direito. Aí tem aqueles que sorriem com os olhos. E quem não consegue sorrir com os olhos? Você não sabe se ele está rindo, né? Quem usa óculos, coitado, vem logo para os olhos aqui, toda vez que sorri, né? Olha, estamos numa situação, né, bem atípica, mas esse chamado para viver a vontade de Deus é um chamado diário, né? Todos os dias nós somos chamados para isso. Mas hoje eu quero falar exclusivamente sobre ouvindo a voz de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmos de número 29. Nós vamos entender um pouco sobre ouvir a voz de Deus. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm sobre ouvir a voz de Deus. Sim, irmãos, eu lembrei agora, ainda bem que veio ao pensamento, nós vamos orar pelo nosso irmão João Paulo também. Ele está doente com princípio de gripe. Todo mundo que pega uma gripe hoje já fica em quarentena sozinho. Então, vamos orar por ele nesse momento. Pai, nós oramos pelo nosso irmão João Paulo, pela Nara, sua esposa, que o Senhor derrame da tua graça sobre eles, restaurando ali, Senhor, toda a sua imunidade, repreendendo toda enfermidade, todo tipo, Senhor, de infecção. Nós declaramos cura do Senhor sobre ele e restauração plena e completa sobre a vida do teu servo. Completa a tua obra na vida dele, Senhor, repreendendo todo o mal, e nós cremos na tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Salmos de número 29, nós vamos ver um pouco sobre essa questão de ouvir a voz de Deus. Um amigo meu, ele tem uma canção que diz assim: Jesus, eu quero ouvir a tua voz aqui, a tua voz me leva junto ao Pai, ela guia o meu destino. E o salmista diz uma coisa bem interessante lá, a partir do verso 3 de Salmos 29. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Senhor, fala conosco nessa noite através da tua palavra. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua, e que esta palavra venha nos edificar completamente nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, quando o salmista está declarando isso, que a voz do Senhor é tão poderosa a ponto de fazer os cedros do Líbano saltar. É tanto que você vai ver aqui que o salmista diz assim: a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. O cedro é um tipo de árvore que ela tem mais raiz do que o caule. Ela é muito profunda. Então, você imagina algo que está muito submerso, a ponto de a voz do Senhor fazer quebrar isso. Isso é muito poderoso, irmãos. Isso é magnífico.
Então, quando o salmista está declarando isso, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano com a sua voz. Então, a voz do Senhor é muito poderosa. A voz do Senhor ela tem características muito fortes, mas uma das características importantes da voz de Deus é que ela é como o som de muitas águas. Apocalipse 1,15 diz assim: seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Apocalipse 14,2: ouvi um som do céu, como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que eu vi era como arpistas que tocavam as suas harpas. Então, ele escutou um barulho como um trovão e também como arpistas que tocavam harpas. Ezequiel 1,24. Então, eis que ouvi o barulho provocado por suas asas quando voavam, faziam lembrar o rugido do mar, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um grande exército em movimento, assim que pousavam, fechavam as suas asas. Ezequiel 43:2. E eis que pude contemplar a glória de Deus, do Deus de Israel, que se aproximava pelo caminho do Oriente, e o som da voz de Deus parecia um rugido de muitas águas, avançando com poder, e toda a terra resplandecia diante da sua glória. Deus pode falar conosco de diversas formas, mas Ele não falará conosco se não buscarmos ser íntimos dEle. Então, veja só, nós vimos formas como a voz de Deus se manifesta. Quando lembramos da voz de Deus, talvez, geralmente, nós sejamos levados quando o povo que saiu do Egito e estavam rodeando ainda a terra, e toda vez que o Senhor falava no monte, o que acontecia? Alguma coisa mirabolante acontecia. O monte tremia, trovões sempre apareciam. Então, todo o som, ele emite alguma coisa. A Bíblia declara em Salmo 150 que todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmo 50 diz que podemos louvar ao Senhor com danças, com harpa, ou seja, com todos os instrumentos. É até interessante dizer que, por um tempo, né, a igreja mais histórica dizia que a bateria era de Satanás, que era do diabo. Mas sim, em Salmos 150 diz que vários instrumentos, tanto de cordas como tambores, eram usados para celebrar o Senhor. Então não tinha como darmos ao diabo aquilo que não é dele. Amém? Então não tinha como a gente entregar, como eu estava conversando um dia desses com o Paulo, teve tanta coisa que já foi do diabo, né? Bateria já foi do diabo, televisão já foi do diabo, porque todo mundo, alguma coisa, ele quer que é nessa nova era que surge, nós dizemos assim: olha, isso aí é a marca do anticristo. Já foi o chip, não é mais o chip. Já foi o ano 2000, ninguém morreu no ano 2000, Jesus não voltou no ano 2000. Alguém lembra disso? Então, já vimos tanta coisa. Isso aí é do diabo. Vê a internet, é do diabo. Vê o telefone, já foi do diabo também. O jornal, o rádio, tudo um dia já foi do diabo. Só que as pessoas são incapazes de compreender que Deus dá inteligência ao homem para que haja avanço na terra que nós vivemos. Se não fosse, eu estava conversando com os meus pais esses dias que eu estive lá em Recife com eles, a gente estava dizendo que antigamente, por exemplo, quando eu era criança, uma pessoa que chegava a 50, 60 anos e morria, a gente dizia assim: morreu velho. Vocês lembram disso? Vocês não lembram disso, não? Pô, eu não sei se em Recife morria tanta gente, mas a gente dizia assim: morreu bem, né? Se morreu com 60 anos, morreu velho. Para mim, a pessoa com 30 anos era coroa já. É tanto que naquela época era coroa, que aquela música que diz que a panela velha que faz comida boa, ele já dizia na música que ela já tem mais de 30 anos. Aí, vocês tudinho, que tem mais de 30 anos aí, já seriam coroa. Mas quando eu era criança, sério, gente, para mim, todo mundo que tinha 30 anos já era coroa. É sério. Por quê? As pessoas, elas não cuidavam tanto, mesmo você tendo, entre aspas, alimentos um pouco mais saudáveis, mas as pessoas não tinham hábitos saudáveis. Se você assistia um filme ou uma série da época de 60, o povo fumava cigarro na frente de todo mundo. Dentro do avião fumava cigarro. Então, as pessoas não cuidavam da saúde como hoje. Aí meu pai disse assim: mas a pessoa envelhece por conta de remédio. Entre aspas, não é só por conta de remédio. A gente encontra a avó de Rafaela, a rainha Elizabeth da família, ela tem 90 e poucos anos, 90 anos,
E agora é que ela está se sentindo velha. Vocês acreditam? Agora é que ela está começando a andar mais devagar, aquela coisa toda e tal. Mas ela até pouco tempo não se sentia velha, não, porque ela tinha muito vigor. E olha que ela não. Ali só Deus sabe o que é, porque ela não se cuida, não faz, come gordura. O que ela não pode comer, ela come. A gente fica em cima, ela, que nada. Aí, sabe como é velho, né? Vamos comer. Então, deixa eu trocar, né? Já está vermelho aqui. Então, as pessoas, elas, hoje, pela tecnologia, elas até vivem mais. Por exemplo, será, vamos botar aí, século XVII, o povo morria de febre, gente. Por causa de um dipirona, de 1 miligrama, que podia... A pessoa tomasse uma cartela de 1 miligrama durante tantas horas, ela não morreria. As pessoas morriam de febre. E o avanço tecnológico permitiu com que as pessoas, até hoje, tivessem, por exemplo, estamos num lugar mais confortável. Até o tipo de cadeira que você senta é por causa do avanço tecnológico. Então, nem tudo nós podemos entregar a Satanás. Mas é interessante, as coisas que Satanás mais nos pega de surpresa não é sobre isso. O que o diabo pode conseguir derrotar um crente é pela preguiça, é pelo comodismo. Não é só por conta de avanços tecnológicos, porque os avanços vêm para nos ajudar, mas eles não podem ser aquilo que nos distrai a ponto de esquecermos o Senhor. Porque temos muita facilidade para esquecer do Senhor nesse presente século. Muitas. Às vezes você olha a rede social das pessoas, parece que eles vivem mais felizes do que você. Mas às vezes não, às vezes é porque a pessoa juntou o dinheiro e aquele final de semana tirou tanta foto que cada final de semana ele vai postar uma foto para dizer que está no canto, mas nem está. Está em casa, sem dinheiro. Porque quando Jesus comparou que o dinheiro era algo que podia ser um Deus, né? Mateus capítulo 6, vocês não podem servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou ao dinheiro, que é mamon, porque o dinheiro ele pode gerar suprimento, ele pode dar falsa esperança, falsos amigos, falsas conquistas. Então, quando se compara Deus e o dinheiro, e parece que muitas vezes, como quando estamos em Deus, parece que a gente é derrotado. Mas não é ser derrotado, é que o dinheiro dá um imediatismo de prazer que eu quero, mas só que a graça de Deus, ela me dá a vida eterna. É essa a grande diferença. Na vida eterna tem uma coisa chamada aperfeiçoamento. Você não será aperfeiçoado só quando você encontrar com Cristo. Agora nós já estamos sendo aperfeiçoados. Nós já estamos passando por um processo de mudança. Isso significa o tempo da graça de Deus. É onde nós podemos ser parecidos com Jesus. É o que a palavra declara, que nós, Romanos capítulo 8 diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos da família de Deus e estamos sendo aperfeiçoados em Cristo para sermos semelhantes a Ele no dia de encontrar o Senhor para viver a eternidade. Então, agora você já está recebendo fagulhas da eternidade sobre sua vida. Só que nessa presente era, se nós não ouvirmos bem a voz do Senhor, nós vamos ser confundidos. Então, a dúvida que as pessoas têm muito sobre ouvir a voz de Deus é discernir o que é a voz de Deus. Muita gente, então o que é a voz de Deus? Por exemplo, você falar para alguém que ainda não conhece o Senhor, ainda não é crente, não convive, não tem o Espírito Santo dentro dele, ele vai dizer assim, que negócio é esse de ouvir Deus? E muitas vezes a gente nem sabe como explicar. Porque, às vezes, nem nós estamos ouvindo o Senhor. Mas não significa que Deus não fala. Repita comigo, Deus fala a todo instante. Deus está falando sempre, irmãos. E eu vou provar pela palavra que Deus está falando sempre e que é necessário falarmos com Deus sempre. Um pastor que eu acompanho, o Harold Walker, ele aprendeu do seu avô, né, e do seu pai, uma coisa, como ler a Bíblia? Leia a Bíblia toda e sempre. Porque às vezes quando você quer ensinar alguém está introduzindo na fé, não, leia logo os evangelhos, vá lendo João, que é mais bonita a história, não vá ler Êxodo, Gênesis, Levítico, que você não vai entender, né?
geralmente instruímos assim, mas o pai dele ensinou, leia a Bíblia toda e sempre. Quando gerar dúvidas, você vai ter alguém para você tirar dúvidas. E é importante que você tenha dúvidas. Da mesma forma, porque Deus está falando constantemente. Primeira coisa, a palavra de Deus está disposta para que conheçamos a Deus. Mas em Salmos 25:14 tem uma coisa bem interessante sobre essa questão de ouvir o Senhor. O salmista diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Ou seja, se você não buscar a intimidade com Deus, você não vai entender o que é essa vida em Deus. Se nós não buscarmos o Senhor, nós não vamos entender nada. Porque o Senhor confia os seus segredos a quem o teme e os leva a conhecer a sua aliança. Então, se você for íntimo do Senhor, você vai descobrir a aliança de Deus. E cada vez mais que você descobre sobre o Senhor, há uma mudança no seu interior, na sua vida algo começa a mudar. Quando Deus tem um propósito em nossas vidas, Ele não nos pega e nos joga de paraquedas, não. Por isso que geralmente parece que as coisas que começam a dar errado, nós queremos parar e dizer assim, então é porque Deus não está nisso. Depende. Como descobrir se Deus está nisso? Nós vamos já falar sobre isso. Mas geralmente, quando começa a dar errado, a nossa alma, ela quer dizer assim, Deus não está nesse negócio. Então, uma das formas de ouvir o Senhor é em seu coração. Geralmente, quando eu vou explicar a alguém que não conhece a Cristo, meu sogro, por exemplo, que ainda não é convertido em Cristo Jesus, quando nós conversamos e eu falo sobre isso, eu disse, olha, você já sentiu algo como se fosse uma intuição? Todo mundo aqui já sentiu isso? Como se fosse uma intuição. Não fala aquela intuição do sentido assim, de você ficar pensando, será que vai dar certo? Não, estou falando de como se fosse um repente, assim, veio algo no seu coração, que quando fala de coração não está falando do órgão que bombeia o sangue para o seu corpo, está falando da sua mente, vem algo aqui na sua mente e você, meu Deus, estou sentindo como se fosse algo, geralmente nós temos o costume de dizer que Deus está nos incomodando, né? Não seria incômodo algum Deus falar conosco, porque Deus não incomoda, nós somos a sua propriedade, então Deus não incomoda, Deus chama a nossa atenção. Então, Deus começa a chamar a nossa atenção falando coisas. Então, você vai entender, ouvir a voz de Deus no seu coração. Eu era jovem, acho que eu tinha uns 16 anos, 17, não lembro bem assim, mas eu muito jovem, morava ainda lá em Recife, e eu já conhecia a palavra de Deus, já tinha tido experiências com o Senhor e etc., mas, mesmo conhecendo o Evangelho, não sei se vocês já passaram por essa fase, eu passei a fase da rebeldia, de querer conhecer o mundo, essas coisas, e com uns amigos, a gente vivendo na maloqueiragem, como dizem em Recife, a gente vivendo na bandidagem mesmo, e queria fazer um assalto. Os caras, não, vamos num colégio ali, a gente vai em outro bairro, um bairro nobre, nós vamos roubar o pessoal. E como eu estava no meio da turma, eu disse, tá bom, a gente vai. Só que, naquele dia, naquele instante, no meio daqueles caras ali, eu ouvi a voz do Senhor dizendo, não vá, porque não vai dar certo. Era até óbvio, né, dizer que poderia não dar certo. Mas, gente, foi uma convicção interior, assim, algo falou comigo. E eu não consegui desobedecer. Criei uma situação para não ir para esse episódio, graças a Deus, que eu não fui, e um amigo meu foi preso. Agora você vê, alguém que os pais estão investindo nele, está orando por ele, não tinha necessidade alguma de fazer aquilo, eu não tinha necessidade financeira para isso. E nem mesmo se tivesse, deveria fazer. Mas eu falo assim, sabe, eu não tinha necessidade alguma mesmo daquilo, mas queria andar com a voz do mundo, que é a voz da presente era. Eu disse, vamos. Mas Deus falou comigo e eu não fui. Então, você pode ouvir Deus no seu coração. Porque quando lemos as Escrituras e diz assim, porque Deus falou com fulano, Deus falou com cicrano.
Antigamente, Deus enviava os seus mensageiros para que viessem falar com as pessoas. Geralmente, um anjo, ele se manifestava de diversas formas. Por exemplo, quando foi falar com Moisés, Deus assim nem brincou muito, né? Botou logo uma planta para queimar sem queimar. Então, já foi algo assim, para dizer que é sobrenatural, eu estou mostrando a você que é sobrenatural. Mas sabe, acho que para não ter dúvida alguma. E ele ainda tinha dúvida, né? E Moisés ainda tinha medo. Não posso ir, eu não vou. Eu não sei se eu teria dúvida não, porque vindo um negócio daquele, eu acho que eu ficava até achando, ou fiquei louco, mas como ele sabia que Deus se manifestava dessa forma com outras pessoas, como falou com Abraão, né? Então, Deus, ele tem sua forma de se manifestar. Então, quando a gente pensa em ouvir a voz de Deus, pensamos em algo audível. A primeira pergunta, você escuta audivelmente? Né? Porque pessoas que já participaram, por exemplo, de centros espíritas, meu pai passou 21 anos na Umbanda, a família toda do meu pai era da Umbanda, e eu estive essa semana agora, terça-feira, num culto, aonde era o lugar de Umbanda, hoje é um lugar para a glória de Deus. Estava lá, preguei a palavra aos irmãos, vi meu avô, com quase 90 anos, tocando o pandeirinho dele, e cantando ao Senhor. Isso é muito poderoso. Mas as pessoas, quando pensam sobre ouvir a voz, sobre coisas sobrenaturais, elas atrelam logo ao diabo, não atrelam a Deus, como se Deus não fosse sobrenatural, como se Deus não pudesse fazer coisas sobrenaturais. Então você joga a Bíblia fora, porque a primeira coisa que nós lemos em Gênesis capítulo 1 é a coisa mais estranha do mundo. Que a terra era sem forma e vazia, que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, ele disse, haja separação de águas, e houve separação de águas, haja luz e houve luz. Se você não crê que Deus é sobrenatural, então, irmão, reveja sua fé. Porque o nosso Deus é sobrenatural. Tudo de Deus é sobrenatural. Agora, tem uma questão. Nós não podemos aproveitar do sobrenatural de Deus para viver coisas dos nossos achismos e da nossa mente. Por isso que a Bíblia fala sobre meninice, coisas de menino, que a gente vê no meio do povo do Senhor. Deus é sobrenatural, mas o homem ele deve ter muito temor do que é sobrenatural de Deus, do dom que Deus dá a alguém. Nós temos que ter temor, temos que ter zelo por isso. Quantas vezes eu já não vi profetas se apoiarem no seu dom para ganhar ofertas? Entendeu? Para se apoiar no seu dom. Eu já vi tanto disso. E ele se acostuma tanto em ser alguém assim, que na verdade, a realidade para ele, é uma bênção de Deus ser assim. Sabe, ter que ficar de culto em culto, dando profecia, visitando, indo para as orações na casa do povo, mas fazendo as pessoas vivendo uma muleta. A gente teve, um tempo atrás, num culto assim, no ano passado, as pessoas estavam no fervor, naquela coisa toda e tal, tinha coisas de Deus ali, tinha muita coisa que não era de Deus, e eu cheguei para a dona da casa e eu falei algo que eu vi naquele dia, e uma das coisas que Deus me mostrou foi o seguinte: as pessoas estão aqui, viciadas no profeta, no dom do profeta, mas nenhum deles conhecem a palavra. E eu liberei para ela isso, eu disse, irmão, vocês precisam estudar a palavra, vocês precisam voltar para as Escrituras, porque isso aí é só fogo de palha. E olhe que eu sou alguém renovado no Senhor, mas eu levo muito a sério as coisas do meu Deus. Não deu, irmão, não deu 3 meses. A mulher está afundada de novo na perdição desse mundo. Por quê? Porque não tinha base, não tinha fundamento. A palavra diz, em Hebreus capítulo 11, que a fé é o quê? É um firme fundamento. Então, por exemplo, para esse prédio aqui, que sei lá quantos trocentos anos isso aqui existe, teve que ter um firme fundamento para aguentar todo o peso que vem sobre. Eu estava dizendo aos irmãos terça-feira que sobre fé, o que é o firme fundamento da fé? É algo estabilizado a ponto de suportar todas as demandas que vão vir sobre a nossa vida. A fé é isso. Você está tão bem fundamentado em Cristo que você não vai ter medo, você não vai ter temor, você não vai ser confundido com as demandas que vão vir contra a sua vida. Estão entendendo?
A fé, ela estabelece isso em nós. A fé, ela nos consegue fazer permanecer dessa forma. Então, você pode ouvir o Senhor no seu coração. E outra forma de você ouvir o Senhor é lendo a sua palavra. As pessoas dizem assim, o Senhor não falou comigo hoje. Talvez você não leu a Bíblia hoje. Quinta-feira, quando nós estávamos no nosso, até falando aqui aos visitantes, na quinta-feira o nosso culto ainda é online. Então, no nosso canal do YouTube, Agape Natal, você vai encontrar, na quinta-feira às 7h30, nós fazemos o culto online. Porque a gente ainda não reúne aqui, a gente está preparando uma sala para poder ter os cultos na semana, mas de forma online ainda a gente se reúne. E eu estava explicando aos irmãos sobre Salmo 1, que diz que bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na sua lei, ou seja, a sua palavra, e nela medita de dia e de noite. E por que ele frisa isso, meditar de dia e de noite? Porque quando eu medito pelo dia, quando inicia o meu dia, ela me dá direcionamentos. Quando eu medito na palavra à noite, para que eu vá descansar, ela me traz descanso e conforto. Entenderam? Então, a palavra pela manhã, ela me dá direção. A palavra pela noite me dá conforto. Às vezes o seu dia pode não ter sido bom. Não importa se ele foi bom ou se ele foi ruim. O devocional, a busca ao Senhor, a palavra, deve ser sempre e constante. Então, quando você vai meditar nas Escrituras, você é confortado. Deus manda conforto para o seu coração. Então, quando você abre as Escrituras, você é confortado. Pastor, não sei. Leia devagar. Sabe, irmãos, eu já li a Bíblia várias vezes e ainda sou surpreendido cada vez que eu leio. Às vezes eu faço uma maratona de ler alguns livros do Evangelho, do Novo Testamento. Vou lá, leio. Chega até Apocalipse. Pronto, li tudo. Quando eu volto para ler de novo, tem coisas que eu não consegui ver naquela leitura que eu fiz. Eu disse, eita, isso aqui me chamou a atenção. E dali já faz uma anotação. Meu pai me deu um castigo quando eu era criança. É o melhor castigo que um pai pode dar a seus filhos. Pais e mães, aprendam. Eu dava muito trabalho, e o castigo que meu pai me deu foi ler a Bíblia toda e fazer um resumo de cada capítulo que eu lia por dia. Meu pai me deu um borrão bem grande de estar aqui. Todo dia você vai me prestar conta dessa leitura e do que você entendeu, do que você leu. Foi aí que eu aprendi leitura dinâmica. Aprendi até a ler um pouco mais rápido e tal, a tabelar algumas coisas, mas foi bravo esse castigo. Mas foi assim que eu li a Bíblia inteira e pasme, aprendi a ter paixão pela palavra de Deus. Sabe, um castigo se tornou um depósito de Deus na minha vida. Porque toda vez que o pecado chegava à minha porta, a palavra de Deus saltava dentro do meu coração. Lembrava. Sabe aquele versículo? Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti, Salmo 119. Pum, salta. Quando o pecado bate na porta, se você tem um depósito de Deus em seu coração, a palavra ela vai saltar dentro de você. Então, ouvir Deus no seu coração. A palavra do Senhor diz que existem os dons espirituais, amém? Então, nos dons espirituais, ele tem diversas formas. Por exemplo, a Bíblia diz que o menor dom é o dom de oração em línguas. Agora, o dom de oração em línguas, ele não é um dom voltado para a edificação do corpo, no caso coletivo, é para a sua edificação. Aquilo que é para o coletivo seria o dom de profetizar, que aí você profetiza ao povo uma palavra que veio de Deus. E como é que o povo atesta se a palavra veio de Deus? É se ela tem conformidade com as Escrituras. Porque se ela for fora das Escrituras, se ela estiver fora do que Deus falou em sua palavra, ela deve ser rejeitada. Deve ser rejeitada. E olha que eu já vi muita profetada por aí. Já vi muita. Mas sabe quando você tem discernimento? Eu lembro uma vez, eu e Rafaela, numa igreja que nós participamos aqui, que uma profeta no meio do culto olhou para nós dois e disse, Edinaldo, você precisa
pedir perdão a Rafaela pelo que você fez. Gente, na hora assim, meu estômago sumiu. Eu fiquei na frente de todo mundo, né? Você fica, meu Deus. E eu olhei para a Rafaela assim, eu disse, olha, eu não sei o que ela está dizendo não, mas me desculpe. Não tem problema de pedir desculpa não, mas eu não fiz nada não. Viu? Não fui eu não. Esse rapaz é outro aí. E ela teve um discernimento de espírito muito grande. Ela disse, fique tranquilo, porque eu sei que não veio de Deus. Mas imagine, pessoas que não têm fé baseada, meu irmão. Você pode destruir a vida de alguém. Eu já vi profeta que acabou o casamento. Pessoa casada uns 20 anos. Não, esse não é o homem que Deus tem para você. Eu disse, ei, menino, você está dizendo que Deus é doido? Que Deus é revogador de aliança? Assim, não, o homem pode quebrar aliança. Se você quer quebrar aliança, ok, mas você dizer que Deus disse que não é, olha, irmão, vá devagar, viu? Eu, no mínimo, eu perguntaria muitas vezes antes de dar essa palavra. Estou falando sério. Quando Deus me mostra alguma mulher grávida, e olha que eu já profetizei para muitas mulheres, e até hoje, nunca foi uma profecia errada, mas até hoje dá um frio na minha barriga. Porque, gente, é muito sério. É muito sério você dizer, principalmente para a mulher, que hoje em dia, não sei o que está acontecendo, né? Os ventres parece que não é muito fértil. Então, sei lá, não sei se é porque as pessoas estão tentando engravidar mais velho. Enfim. Tem gente que tem muita dificuldade de engravidar. E eu fico, meu Deus. Eu me lembro de uma mulher que eu orei por ela. E ela veio para a oração porque eu chamei pessoas para orar que estavam passando depressão. E eu nem imaginava, ela não tinha nem cara de uma pessoa assim depressiva, mas veio. Orei pela irmã e Deus deu uma palavra. Mas, irmão, saiu tão assim que eu disse, eu abençoo o teu ventre. Em nome de Jesus você vai gerar e tal. Poucos meses a mulher estava grávida, mas quando eu olho para alguém e o Senhor fala, diga isso, eu falo, irmão, já passei um culto inteiro pregando e a palavra aqui dentro, entendeu? Eu prego muito, às vezes tem lugares que eu prego 2 horas, e eu pregando, e a palavra, vou discernir se é de Deus mesmo. Eu passei 2 horas com a palavra dentro de mim, e toda vez que eu olhava para a pessoa, você está aqui, né, numa plateia, você olhava e ficava como se fosse um sinal de alerta. Você disse, tá bom, vou dizer, mas tenha calma. E eu ficava provando o Espírito, porque é muito sério, irmãos. É muito sério. Você tem que ter temor, você tem que ter sabedoria. Uma palavra que era para dar a um irmão, que eu tive um sonho, eu fiquei tentando discernir o sonho. Eu não peguei, olha, sonhei com você assim, assim, não. Eu fui orar, disse, Senhor, me mostra o que o Senhor quer nesse sonho, porque se eu saísse essa pessoa pode ser uma confusão tão grande, mas me mostra. E passou uma semana, eu ainda orando, e Deus depois veio mostrar as coisas mais detalhadas para dizer à pessoa. Então, nós precisamos ter discernimento. Não é qualquer voz que você está escutando. Por quê? Porque tem muitas vozes ecoando nesse mundo. O diabo também fala. O diabo também fala. O diabo também se manifesta. Deixa eu dizer uma experiência a vocês. Eu tinha uma prisão em pornografia quando eu era jovem, que lendo Cantares, o diabo me seduziu para me masturbar. Vocês entendem isso? Vê o quão pesado é? Eu vivia numa prisão tão grande de masturbação que lendo Cantares de Salomão, as coisas que ele falava para sua esposa, aquilo mexeu comigo. E uma voz ficava. Aí é isso que eu te digo, está desconforme com a palavra. Estão entendendo? Vinha uma voz trazendo algo, mas você sente que não é. A sua carne pode querer, mas a palavra diz o contrário do que a verdade diz. Não, desconforme não pode ser. Então, nós entendemos que a voz do Senhor ela é poderosa, quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor é algo maravilhoso. Mas nós precisamos ter discernimento no que ouvimos. Abra, por favor, em Gálatas capítulo 1. Nós precisamos ter discernimento naquilo que ouvimos. Porque se nós não tivermos discernimento, nós seremos confundidos com esse mundo. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que
que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Anátema significa maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja amaldiçoado. Então, não pode estar desconforme com o evangelho. Aquilo que nós estamos ouvindo, nós precisamos discernir o que ouvimos. Chegou um momento, porque assim, alguns anos atrás, na Igreja do Senhor, começou a se falar mais sobre a graça. Muitos pastores tinham medo de falar da graça. Por quê? Porque ele dizia assim, não, as pessoas vão confundir o que é a graça, mas entenda, nós, líderes, não somos tutor da vida que você tem com Deus, nós velamos por vocês, eu oro por vocês, mas quem tem a comunhão com o Senhor é você. Então, se você não conhecer a graça de Deus, que é o que te aproxima de Deus, você vai viver refém de homens ou mulheres que podem orar por você. Então, muitos líderes não queriam deixar os seus tronos administradores e muitas vezes herodianos, vamos dizer assim, de ter controle sobre as pessoas, para que elas fossem livres. O pastor Luciano Subirá até conta uma história bem interessante que ele ouviu de outros pastores mais antigos, que dizia assim, não, a gente não pode pregar a graça para as pessoas, elas não vão entender. Ele disse, não, pelo contrário. As pessoas entenderão a graça, porque a graça é o que nos aproxima de Deus. Aí, por camuflar tanto a pregação da graça, a liberdade em Cristo, é tanto que eu vou fazer alguns estudos e vou fazer umas pesquisas, e quando alguns temas que eu vou pesquisar, como esse de hoje, uma pessoa dizia assim, você tem que estar sempre sacrificando para Deus, em jejum, em orações e tal, e tal, e tal, e tal. Primeiro, o jejum, ele não é um sacrifício para você alcançar nada, a não ser mais de Deus. Quando você jejua, você está abdicando do seu alimento carnal para ser revestido daquilo que é espiritual. Então, o que é o jejum? É uma pausa no alimento terreno para que você esteja num tempo de reclusão para orar e ler a palavra. Então, um conselho que eu não dou é que você jejue e vá para o trabalho. Você vai ser improdutivo no seu trabalho, você está confundindo as coisas, você não vai ter atenção devida naquele trabalho, você pode até prejudicar a empresa que você trabalha por conta disso, por falta de oxigenação no seu cérebro, porque você deixou de comer, e quantas pessoas já foi pego de surpresa no jejum? Eu, quando era jovem, muito. Ia na geladeira, aquela fome desgraçada, porque a gente jejuava, mas não era ensinado a orar, a ter tempo de qualidade com Deus. Então, às vezes, eu ia, quando eu comia, eu disse, eita, Jesus, quebrei o jejum. O que eu sentia logo? Um peso de maldição. Tinha um peso. Porque o ensino, quando ele é errado, ele não é fundamentado na verdade. Esse ensino se torna um dogma, que são ensinos dos homens, e podem nos prejudicar, e muito. Como, por exemplo, tem ensinos por aí que dizem assim, você tem que dormir de calça, porque se quando o Senhor voltar para arrebatar a igreja, você não pode ser pego de roupa de dormir. Eu disse, meu filho, tem uma coisa chamada lógica científica, sabe? Uma coisa besta chamada lógica. Se ele sabe todos os cabelos da minha cabeça, como disse o salmista, avalia o meu órgão sexual, minha gente. Você está entendendo? É uma ignorância tão grande que a gente tem. E isso, preste atenção, isso é resquício de Adão, homem caído. Porque em Gênesis capítulo 3, quando Deus vai na viração do dia encontrar o homem, ele pergunta, Adão, onde estás? Ele, por trás dos arbustos, ele diz assim, estamos aqui. Por que vocês estão aí? Não, porque a gente se viu nu e se escondeu. Oxe, quem disse a vocês que vocês estavam nus? Por acaso vocês comeram da árvore que eu disse, do fruto que não era para comer?
Sim. Aí ele nem disse assim, Senhor, eu comi, eu sou um cabra safado. Ele disse, não, a mulher que tu me deu, foi ela que me fez comer. Você entende o que é o homem caído? Ele começa a terceirizar a culpa para os outros. Ele se esconde da realidade. Como é que a gente pode se esconder de Deus? Isso é burrice. Isso é falta de leitura bíblica. O próprio Jonas disse, eu vou me esconder de Deus. Dentro de vou me esconder de Deus navegando. Vou pegar outro barco, vou trollar o Senhor. Só sendo, minha gente, se sentindo muito culpado daquilo que ia fazer, porque não tem condição. E mesmo dentro da barriga de um peixe, Deus sabia que Jonas estava lá. A Bíblia diz que Deus, ele é onisciente, onipresente, ele está em todo lugar. Deus, ele não se envergonha de ver as suas partes íntimas, porque ele sabe quem você é. Foi ele que te criou. Quando Deus fez Adão, ele não fez Adão com roupa, não. Porque qual é a primeira coisa que Deus disse? Por que vocês viram que estavam nus? Quando Deus formou Adão, ele fez Adão, ele foi lá e fez o órgão genital dele. O homem foi feito à mão. Do barro o Senhor moldou aquele boneco e deu um sopro de vida sobre ele. Então como é que alguém pode pensar assim, não use roupa, não fique de baby doll, de cueca. Vocês estão entendendo, gente? É muita ignorância. Que voz, isso é uma voz que saiu da igreja, vocês estão entendendo? É uma voz que saiu do púlpito. Avalie a voz desse mundo, se nós não tivermos discernimento, a gente cai muito mais. É uma voz que saiu do púlpito, das igrejas, e as pessoas ouviam dizer, é mesmo, olha, não vou não, se eu pintar a unha, isso é coisa de Satanás. Mas a pessoa não guardava o coração, vivia falando mal do outro, mas não pode pintar a unha, não pode ser tatuado, não pode isso, não pode... Sabe, gente, o homem caído tem uma grande desculpa esfarrapada de Adão, que é o seguinte, quando ele erra, e não sabe mais para onde ir, o que é que sai da boca dele? Irmão, eu sou humano. E um dia orando, lendo a palavra, o Senhor me trouxe uma revelação interessante sobre isso. Quando você diz que é humano, você está dizendo que Jesus é mentiroso e Adão é verdadeiro. Falei, mas como assim? Aí o Senhor me levou para a palavra, Gênesis 3. Porque Adão, ele tinha um papel de cultivar e guardar a sua família, a sua casa. Mas ele não só foi enganado pela mulher, a cobiça também entrou no coração dele. Ela pegou e deu a ele para ele comer. Mas o papel dele era guardar aquela mulher, era guardar as coisas que foram dadas a ele. Mas ele não assume o seu papel. E como um homem caído, ele chega diante de Deus, foi a mulher que você me deu, a culpa é sua. Ele estava dizendo isso para Deus, gente, vocês entendem isso? Ele não disse assim, fui eu que errei. Não, a culpa é sua, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi ela que falou aqui e eu comi. Então, quando nós dizemos assim, não é porque eu sou humano, você está querendo se isentar de culpa, de uma responsabilidade que você tem. Aí você diz assim, não é porque eu sou humano, né? Você sabe, a gente é fraco. Não, você não precisa dizer para ninguém. As pessoas já viram que você é fraco. As pessoas já viram que eu sou fraco. O que eu preciso assumir é uma posição de dizer assim, eu recebo a responsabilidade por meus erros e eu quero me realinhar para mudar e alcançar a vitória que Deus tem sobre minha vida. Por isso que nós não cremos muito na regeneração. Quando olhamos alguém preso, a gente diz assim, não. Uma série que eu estava assistindo chamada Breaking Bad. Alguém já assistiu Breaking Bad? Não sei se você lembra em Breaking Bad, quando o Sr. White, né, um professor, né, um cara assim, ele teve câncer, né, a sinopse dessa série, ele teve um câncer e a família não tinha recurso financeiro, ele era um professor, mas não tinha grana, e ele descobriu, na criação de metafetamina, criar uma riqueza para deixar para o seu filho. Mas, quando um cara viciado, que trabalhava com ele na criação da metafetamina, está querendo desistir do negócio, ele olha para o cara e diz assim, não, a gente já está no inferno já, a gente já está quebrado, vamos embora. Essa é uma das vozes desse mundo. Não, tu já está aqui, vai-te embora.
Com certeza José deve ter ouvido Satanás dizer assim, você já está com a mulher aqui, tu já está sem roupa. Lembra de José? Antes de ser governador do Egito, está lá na casa de Potifar e a mulher dele começa a seduzi-lo e ele corre nu. Ele correu nu, mas correu. Mas, nessa vida, nós vamos ouvir, não, tu não já está aqui? Quantas vezes eu, querendo ir pelo caminho da mentira de Satanás, estava numa festa, não, tu já está aqui, pô, fica aí, tu não precisa beber não. Diziam assim meus amigos, não precisa beber não, fica só aqui e tal, fica olhando aí, conversando e tal, e você começa assim. Aí começa a não sentir mais o ambiente da presença, o agrado de Deus no seu coração, e aí você vai querer desistir da verdade, você vai querer desistir do que Deus tem para você, por quê? Porque uma das vozes desse século é calar a bondade que Deus tem para a nossa vida. Então, irmãos, nós não podemos deixar de discernir. É comum as pessoas viver sobre achismo. Eu senti, eu acho que é Deus, eu acho que é de Deus. Não, você precisa ter certeza do que é de Deus ou não. E como Paulo fala aos Gálatas, ele disse, estou chocado, estou abismado que vocês estão se desviando depressa daquele que chamou da graça de Cristo para seguirem outro evangelho. O que seria esse outro evangelho? A gente não tem noção de quantas dissensões, quantas vertentes foram criadas na época dos apóstolos em cima do que era a graça de Deus. Foram criadas, muitas vertentes. Tem gente que não achava que Jesus era Messias, era só profeta. Isso não é só os muçulmanos, não. No meio dos judeus foram criando dissensões, pessoas que... Então os apóstolos sempre tinham que estar enfatizando, lembrem da mensagem que nós pregamos, lembrem do Cristo que vocês viram, lembrem disso, lembrem daquilo, eles sempre tinham que estar falando. Então, por ouvir muita coisa, a gente precisa de discernimento nesse tempo. Nessa pandemia, se você não tivesse discernimento, você enlouqueceria. Se você sair de casa, vai morrer. E era, gente, todo mundo ficou com medo. Era 1000 mortes por dia. Chegou a ter mais de 1000 mortes por dia. Isso é um estado de guerra. Se você assistiu, não sei, eu sempre vou falar que eu assisto, porque eu sou um consumidor de muita coisa, de livro, de série. Eu assisti um dia desse, a temporada inteira da Segunda Guerra Mundial em cores. Pegaram a Segunda Guerra Mundial e transformaram em cores. Eu assisti ela todinha. Enquanto minha esposa vai dormir, eu fico lá e fico assistindo. E para mim é muito bom, eu acho muito legal aprender sobre essas coisas. Teve dia da Segunda Guerra que morria 60 mil pessoas num dia. Porque na Segunda Guerra eles já tinham armas mais letais e pesadas, né? Não é quando você assiste Vikings na machada, não, era na bomba mesmo. Tiro, porrada de bomba e explosão, o negócio pegava. Mas você olhou ali, 1000 pessoas morrendo, e era não só no Brasil, era no mundo inteiro morrendo muita gente. Então, lógico que a gente ficou com receio. E pega coisa, lava isso, lava a feira, e tu pegou no dinheiro aí, passava no álcool, eita, riscou a outra mão, misericórdia, e lava de novo. Aí daqui a pouco a gente não tem nem mais anticorpos, porque a gente está tão cheio de álcool que a gente não sabe mais o que é um micróbio. Então, tanta coisa aconteceu, mas se você não tivesse um pingo de discernimento, você enlouquecia. Porque ele dizia, você não vai para isso, você não vai para aquilo. Eu disse, gente, olha, é muito inocente você achar que você foi no supermercado e você não teve contato com esse vírus. Seria muita inocência. Achar que nesse ano todinho você não teve contato. Não estou dizendo para você deixar os protocolos, não estou dizendo isso não. Estou dizendo de você não sair para respirar. Até tomar sol o povo tinha medo. Tinha medo de tomar um sol. E a gente precisa, aí, como os estudos foram avançando, né, até bem rápido, vitamina D faz bem, aí agora a vitamina C, que era tão desprezada no balcão, o farmacêutico ficava insistindo para você levar uma vitamina C. Hoje falta lá vitamina C com zinco, qualquer coisa que tinha. Olha, foi tanta coisa. Um amigo meu que trabalha com informática, ele disse, pastor, voou. Até os álcool isopropílico que eu uso aqui para limpar as placas-mãe, até eles foram embora. O pessoal comprou tudo que tinha de álcool, papel higiênico, porque, não sei porque danado tanto papel higiênico, né? Tem água, minha gente. Usa água para lavar. É melhor até do que papel higiênico. E saiam comprando papel higiênico. Olha,
Se você não tiver um pouco de discernimento, parar, respirar fundo, colocar as coisas no lugar, você vai ser confundido. E olhe, é isso que nós acabamos de falar. Coisas tão simples. As pessoas nos enganam. Elas podem nos enganar. Quantas pessoas entrou numa pirâmide financeira dizendo assim, não, isso é bênção. Bênção? Aonde que existe bênção, menino? Que tu vai ganhar 50% do que tu investiu do dia para a noite. Nem na prostituição acontece isso. Tu vai do nada ficar rico assim do dia para a noite. Se no mercado, se fosse isso, todo mundo do mercado financeiro estava nisso. A primeira lógica que eu faço é o seguinte: se isso fosse verdade, o dono do banco tinha pego todo o dinheiro dele e tinha investido nesse novo produto que apareceu aí, que eles chamam de marca multinível, mas quando a gente vê é esquema de pirâmide. Porque não, né? Porque, olha, as pessoas que são levadas pelas fake news, né, toda família tem alguém no grupo do Zap que manda, né? Sempre uma fake news assim. Vem agora o texto, o diretor de saúde do estado, não diz qual é o estado, não diz o nome do cara, não tem CRM, mas tem lá um texto inteiro. Não sei se vocês lembram do início da pandemia, é só tomar chá quente que a temperatura mata o vírus. Vocês lembram disso? Tome chá de erva doce, boldo, disse, olha, então está todo mundo com dor de barriga. Porque o que mandaram a gente tomar de chá quente, porque vai matar o vírus, não matou vírus nenhum. Mas é tanta informação, nós estamos esperando, nesse presente século, uma guerra literal. Mas a grande guerra desse presente século é da informação. E nós vimos agora um pouco disso. É uma guerra de informação. Quem não tem discernimento, quem não lê, quem não se atualiza, ele será confundido com as mensagens que virão no fim dos tempos. Então, vou dar 3 pontos aqui para a gente encerrar, de como discernir a palavra que você escuta. Primeiro, se está em conformidade com a palavra de Deus. Está desconforme, então você rejeita. Mas para saber se está em conformidade, eu preciso o quê? Conhecer a palavra. Amém? Precisamos conhecer a palavra. Se não é algo que desejamos tanto, que vem atrapalhar também o nosso discernimento. Eu vi um pastor dizendo esses dias, não é toda a porta que abre diante de você que é bênção e que você deve entrar. Não é toda a ideia que você tem que pareça ser boa que ela veio de Deus. Não é toda a ideia que parece ser boa que veio de Deus e nem é toda a porta que se abre que você deve entrar. Você deve discernir todas essas coisas. Principalmente quando essas ideias ou essas portas envolvem você e sua família. Quando nós fomos iniciar esse ministério, e eu cheguei para os nossos pastores lá em Campinas, eu disse assim, olha, eu não estou precisando de nada, só de algumas coisinhas para começar a igreja. E depois de 1 mês, Deus disse assim, você vai largar tudo e vai viver da obra. Eu disse, mas Deus acabou de começar a igreja, tem 7 irmãos, como é que eu vou sustentar a minha casa? Fecha o escritório, você vai viver dos clientes que eu lhe mandar, eu trabalho com publicidade. Fechei o escritório, no escritório comecei a igreja. Depois a gente foi para uma casa que eu aluguei, numa varanda, fazíamos os cultos na varanda e chegavam os clientes de forma sobrenatural, como Deus disse que chegaria. Mas eu não saí assim aceitando do dia para a noite, eu fui colocar em prova isso. Fui querer discernir no Senhor e Deus foi confirmando. E aqueles mesmos irmãos que eu cheguei e disse, olha, não preciso de nada. E eu cheguei e disse, eu estou precisando da ajuda de vocês. Um dos sinais de Deus foi que eu não tive que estar com o pires na mão, pedindo por misericórdia. Deus enviou o sustento e tem enviado porque Ele é bom e aquele que dá a visão, Ele dá sobre nós a provisão. Então nós precisamos de discernimento daquilo que ouvimos. Então às vezes você tem muita vontade. Isso acontece muito com relacionamentos e com questões profissionais. Eu tenho muita vontade disso. E às vezes parece ser bênção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu tinha 23 anos, eu abri minha primeira empresa. Recebi recursos. Depois de alguns meses, entrei numa sociedade.
e eu não fui discernir se era de Deus. Eu discerni pelo achismo. Aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Você não pode viver sobre o achismo. Eu acho que é de Deus. Não, você tem que ter uma convicção. Porque mesmo que as coisas aparentemente pareçam estar dando errado, aquele que te deu a visão, ele dá a provisão no tempo certo. Só que eu estava sobre o achismo, não estava sobre uma palavra, e aquilo quase destruiu minha família e minha vida. Eu tinha 100 mil reais investidos nessa empresa, e eu fiquei sem nada. Deus tirou tudo de mim, porque eu estava caminhando para fora da vontade de Deus. Por uma cobiça de ganhar dinheiro, disso e daquilo. Querendo seguir Mamon e não seguir o meu Senhor, que sempre me preservou, me amou e sempre esteve comigo. Então nós precisamos entender, se não é porque nós só queremos. Já vi pessoas em relacionamento, entrar num relacionamento, não porque ele é tão bom, tão legal. Sabe, é tão bonito. Ela é tão bonita. Não é sobre isso, gente. Relacionamento você tem que ter propósito, as pessoas têm que corresponder umas às outras. Então, quando a gente corresponde, esse relacionamento, as coisas crescem em nossa vida. Mas, quando nós não discernimos, o relacionamento pode dar tudo errado. Você já notou que nos últimos anos tem pessoas que não passam de 1 ano de casamento? Quem é que já presenciou isso? Levanta a mão. Eu presenciei um bocado de gente que em 1 ano se separou. Casado, não estou falando de namoro, não. É engraçado, a pessoa namora um tempão, aí casa e se separa. Por quê? Porque ou esse namoro foi uma coisa sem propósito, no sentido de conhecer um ao outro, porque na verdade a gente vai conhecer muito mais presente. Mas não me diga que você convivendo na casa da pessoa, você não descobriu que aquela pessoa era relaxada. Porque todo namorado sabe quando a namorada é relaxada. E toda namorada sabe quando o namorado é. Minha mulher já casou comigo, já sabendo que eu não era muito organizado. Mas aí ela orou tanto ao Senhor que Deus teve misericórdia e deu uma ajustada no homem. Mas foi uns 10 anos depois. Está entendendo? Não venha, não. Você sabe que o cara dá trabalho. Você sabe quando ele é agressivo. Não, mas quando casar ele melhora. Não, minha filha, se com a mãe ele é, imagine com você. Estão entendendo? Então a gente precisa de discernimento para muitas coisas em nossa vida. Para propostas. N propostas que vêm. Então não é... Uma das formas de discernir é isso. Será que é porque eu gosto disso? Será que não é porque é algo que eu estou propenso a... Não pode atrapalhar meu discernimento. Terceiro, não perder a fé no que é verdadeiro. Pois muitos podem dizer que é loucura o que ouvimos e cremos. Então lembremos de Noé. Às vezes Deus fala para você algo que parece ser impossível. Impossível na sua condição financeira, impossível no seu intelecto de conhecimento, impossível de você chegar, mas como Noé, você deve persistir naquilo que foi realmente de Deus falado para a sua vida, aí você vai ter segurança naquilo que Deus falou para você. Amém? Então é assim que nós vamos discernindo. É assim que nós vamos discernindo se é a voz de Deus, se é a voz do nosso inimigo. Lembra, o diabo fala, mas Deus é muito maior. A palavra diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo jaz no maligno, mas você que tem o Espírito Santo, você está em Cristo, você é uma nova criação. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo em sua vida, então agora você vai crescer de glória em glória. E de glória em glória não é de luta em luta. Porque tem pessoas que você pergunta, como é que você está, irmão? Estou na luta. Ele já tem uma cara assim, sabe, de problemática, que não é para você mentir também quando está mal, mas pelo amor de Deus, toda vez. Ou tem alguma coisa errada em mim. Se eu estiver desse jeito, tem alguma coisa errada em mim. Porque se as coisas não estão andando, Deus ele tem uma coisa bem interessante, eu chamo de dispositivo de emergência de Deus sobre o filho que ele ama. Preste atenção. Deus muitas vezes não permite coisas avançar em nossa vida quando estamos desconforme com a vontade dele, para que você não se perca com o tempo.
e para que Deus não tenha que te buscar num lamaçal tão grande, você é cheio de trauma e cheio de problema. Aí Deus segura. Foi por isso que Deus não permitiu que a empresa que eu tinha, que eu comecei em 2009, não avançasse, porque, irmãos, com certeza eu estaria fora da vontade de Deus. Porque ela não estava baseada na vontade de Deus. Ela estava baseada numa ambição que eu tinha de ganhar 50 mil reais por mês. Minha mulher olhava para mim e dizia assim, misericórdia. Eu tinha essa ambição, tinha esse desejo. O menino pobre, que veio da comunidade e que quer crescer, e às vezes a gente deslumbra tanto com riqueza, com tanta coisa que você quer, e você fica desconforme disso aqui, irmãos. Quando estamos desconforme da palavra, a gente não tem noção das coisas que a gente pode entrar errado. Mas eu quero te lembrar uma coisa, Deus quer falar comigo e com você. Deus sempre está falando, ou pela sua palavra, ou no seu coração. Mas se você ainda não conseguiu ouvir a voz do Senhor, se você diz assim, não, pastor, mas eu acho que Deus fala comigo só quando eu abro a Bíblia. Deus vai te falar de diversas formas. E Deus, Ele não nega ninguém a conhecer a sua graça, o seu amor. Todos os dias, constantemente, Deus quer falar conosco. Ele quer ser íntimo, porque nós somos propriedade de Deus, irmãos. E Cristo morreu para quebrar a barreira de inimizade que tínhamos, como Paulo fala em Efésios. Existia uma barreira de inimizade entre nós e Deus, e agora nós temos livre acesso. Você tem noção disso? Você tem livre acesso. Aonde você estiver, você pode orar, e você vai conseguir falar com o seu Deus. E é nisso que nós estamos sempre incentivando as pessoas. Busquem a Deus. Orem. Tenha um tempo devocional com o Senhor. Nessa pandemia, muitas pessoas foram chamadas para isso. Até para os visitantes, as mulheres. Tem um devocional feminino aqui da igreja. Lá no Instagram, você indo no link da bio, tem lá o devocional TPM. É tempo para mulheres, tá? Mas é mulher de TPM, né? Aí a pastora Rafaela administra com as mulheres. Mas ficou bem sugestivo, né? TPM, a mulher já sabe que é para mulher. Mas é tempo para mulheres. Então, todos os dias as mulheres têm compartilhado devocionais, de segunda a sexta, bem edificantes. E isso é importante. Nós, como homens de casa, façam um culto doméstico. Reúna a sua família. Bota a sua família para ler a Bíblia, para orar. Nem que seja no momento de refeição, abra a palavra. Faça seus filhos verem você tendo amor por Deus, pela presença de Deus. Será que os nossos filhos nos vê orando? Eu, quando acordava na madrugada, eu via meu pai orando, chorando diante de Deus, clamando por misericórdia. E às vezes, quando ele saía, ele orava sempre na cozinha, ele se levantava e ia nos filhos. A gente já acordava de madrugada com aquela pessoa, com a mão na nossa cabeça, e... que ele não queria acordar, né? Ele ficava... E a gente não entendia nada. Né? E a gente fingindo que estava dormindo, porque ele tinha acabado de acordar. Né? Aí eu dava aquela mexida assim, ele botava a mão e orava. Mas, irmãos, isso me abençoou tanto, irmãos. Tem uma referência. Deus quer falar conosco. E nós precisamos discernir as vozes nesse tempo. Se eu falar alguma coisa, irmão, que estiver desconforme com a palavra, você tem liberdade a vir comigo, tirar isso a limpo. Porque eu não posso trazer um falso ensino para vocês. Eu não posso manipular vocês principalmente usando a palavra, para tirar vantagem ou para colocar você em algo que Deus não quer para a sua vida. Nós precisamos estar conforme essa palavra. Vamos orar, fique de pé um pouco nesse momento. Senhor, nos ensina a ouvir a sua voz. Senhor, nos leva ao entendimento da tua palavra. Não nos deixa confundido nesse tempo. Nesse tempo, Senhor, nós temos ouvido tantas coisas. Nós temos ouvido, Senhor, as mentiras desse século. As mentiras sobre as pessoas, sobre quem somos, o que devemos ser. Mas, Deus, nós precisamos olhar para a tua palavra. Senhor, precisamos olhar para a tua verdade, porque ela não mente. A tua palavra é a verdade.
Precisamos de discernimento. Então eu peço nessa noite, Senhor, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento do Senhor, para que possamos ser íntimos teus, para que possamos, Senhor, nos aprofundar no teu conhecimento. Ó Deus, abre os olhos do nosso entendimento, para que possamos ser cada vez mais íntimos, Senhor, mais intimidade, mais conhecimento, mais profundidade no Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra que foi liberada nessa noite, que cada irmão e irmã aqui sejam edificados no seu interior, com as tuas palavras de verdade.